Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor e agradecido seja Deus, irmãos, que nos dá esta oportunidade e graça de estarmos reunidos aqui, mais uma vez, através desse culto online, para glorificar, exaltar e bendizer o seu nome. Eu sei que você está em sua casa, aí devidamente apostado, confiado no poder onipotente de Deus que atravessa fronteiras, uma vez que o próprio Deus diz que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Vamos então, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ler a palavra sagrada, ao qual está escriturada no livro de Malaquias, e eu creio que Deus vai falar grandemente conosco. Malaquias capítulo 3, eu vou ler apenas um verso bem conhecido, e para o nome do Senhor Jesus ser glorificado e engrandecido. Verso 18, em nome de Jesus. Malaquias capítulo 3, verso 18. Apenas esse verso em nome de Jesus. Diz a Escritura Sagrada assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem nos dado graça para compreendermos inúmeras e muitas doutrinas, ensinamentos e palavras que têm sido trazidas ao coração dos nossos irmãos, ao meu coração, ao coração da igreja, para que nós andemos devidamente nutridos pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor no Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Então nós temos Deus como pastor, como cuidador, como alguém que preserva as nossas vidas, e essa palavra, irmãos, não deve tão somente ter uma finalidade romântica, sabe, até mesmo histórica na nossa vida, mas ela deve ter uma finalidade muito gloriosa, de uma provisão soberana, escriturada por Deus. E esta palavra lida nesta noite, a Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmãos, nós temos um contexto nesta noite muito próprio, um contexto bem exegético, ou seja, apropriado para devido momento, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então a palavra, ela orienta o homem, qual seja a temperatura, qual seja a largura e a profundidade que ele deva colocar na sua vida, de forma que ele possa agradar não tão somente a si próprio, como Deus em algumas ocasiões assim permite, mas principalmente que ele possa agradar a Deus. Então, nesse contexto aqui, nós vemos que assim como nos dias de hoje, nós temos muitas dificuldades e às vezes nós queremos que os nossos irmãos caminhem de uma forma necessária, conforme prescrito na Sagrada Escritura, e assim não se procede. Isso é uma forma que, na verdade, nós devemos continuamente combater esse tipo de assunto, porque assim como foi nos dias de Malaquias, a palavra de Deus diz que eles tinham grande dificuldade de caminhar segundo a vontade de Deus. E nós também sabemos que hoje muitos ainda têm dificuldade de compreender até mesmo alguns feitos que estão em paralelo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e às vezes não compreendemos, e muitos dizem: mas os ímpios não fazem tal coisa, e assim, ainda assim, continuam sendo muito abençoados. Irmãos, o que nós temos que ver é que dentro do contexto da palavra do Senhor, o que se repete hoje, no presente dia de hoje, se repetiu em outros séculos, em outras fases, mas o que nós vemos é o seguinte, que o Senhor, Ele é galardoador, recompensador, e é Ele que estabelece, na verdade, o que deve ser prosperado na nossa vida e o que não deve. E nós olhamos para a palavra de Deus e vemos no contexto que existem assim, muitos irmãos daquela época existiram de uma forma totalmente descontente e faziam perguntas a si próprio: e por que o ímpio prospera ou não prospera? E por que fulano, na verdade, não está sujeito a Deus e está indo embora e eu não estou? E todas essas respostas eu creio que hoje nós haveremos de encontrar no contexto dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o verso inicial 13, diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Então, nesse verso 13 do capítulo 3, o contexto da palavra está dizendo que o próprio Deus está se queixando: as vossas palavras foram duras para mim, ou seja, os vossos pensamentos
foram duros para mim, e vós dizeis, em que temos falado contra ti? Então nós observamos que havia muitos homens e mulheres, ainda que estivessem dentro da casa de Deus, cultuando a Deus, mas fora de uma temperatura agradável a Deus, de obediência e disciplina, como sempre, desde os primórdios, o Senhor tem nos orientado. E por que eu falo isso, irmãos? Porque uma coisa é você andar na ignorância e não saber absolutamente nada, e aquilo vai prosperando e vai aumentando, com certeza, a tua conta diante de Deus. Mas quando você está na ignorância, há o perdão. Mas quando você não está na rebeldia, a situação já é muito diferente. A Escritura Sagrada diz assim no verso 14: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. Que nos aproveitou, ou seja, de que benefício nós tivemos de andarmos segundo a vontade de Deus e fazermos a sua vontade. Então nós vemos aqui uma pessoa dividida, nós vemos aqui uma pessoa que não está com o coração 100% em Deus, e nós sabemos que esse movimento é um movimento que é necessário ser curado, porque a pessoa está doente. Uma pessoa que não tem a devida fé estabilizada em Deus, ela está com uma fé, na verdade, enferma. E aí Deus responde assim, no verso 15, ora, pois, eles ainda, na verdade, estão fazendo essa alusão, e assim diz, ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam, como se o ímpio, o soberbo, ou aqueles mesmo que não têm posicionamento de identidade espiritual dentro da casa de Deus, eles pudessem prosperar e que nunca fossem alcançados assim pela justiça de Deus, o que não é verdade. Há sempre um grupo que tem temor a Deus e que prospera na palavra, na oração, independente dos ventos, das chuvas, das enchentes, dos terremotos, independente de todas as avalanches espirituais que nós passemos na terra. Ali aquele homem, aquela mulher, ele continua caminhando, não confiado em si próprio, mas confiado em Deus. Ainda que tenha que ouvir essas coisas de alguns que ainda não estão bem, devidamente alicerçados, olha o que diz o texto seguinte em nome de Jesus. A palavra de Deus está dizendo aqui, então verso 16, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para que os que se lembram do seu nome. Então você observa o seguinte, há dentro da comunidade religiosa, dois grupos. Há pessoas que não têm uma fé alicerçada, é o que diz o contexto da palavra, e outros que temem a Deus. Os que temem a Deus, irmãos, entendem que estão sempre materializados com uma fé arrojada, forjada pelo onipotente poder do Espírito Santo em quaisquer situações que sejam elas situações agradáveis, sejam elas situações de muita dificuldade, situações em que, na verdade, somos anulados totalmente da nossa capacidade e temos a dependência total de Deus, mas o temente a Deus, ele recebe uma resposta da boca de Deus. Você observa aqui no verso 17, o próprio Deus inspira o escritor a trazer essas palavras benéficas e maravilhosas. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então o que nós observamos nessa palavra? Que dentro de toda essa contextualização de dificuldades, em que as pessoas olham para os ímpios, os veem prosperando, os veem acontecendo e fazendo, não existe, na verdade, essa situação aos olhos daquele que crê. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo aqui, bem claro nesta noite, então vereis a diferença daquele que serve e que não serve, ou seja, a diferença entre o perverso e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que eu quero trazer nessa palavra, nesta noite, que o contexto bíblico é entender, irmãos, que Deus é fiel, é entender que todas as razões de justiça e de soberania, elas estão na mão de Deus. Então não tem essa de nós olharmos para o ímpio, como olhou na ocasião passada, Asaf, e assim desejava ser como um deles. Mas passado um tempo, Deus colocou no coração deles e mostrou a Asaf, tudo que ali sucede passará. Na nossa vida também, irmãos, é exatamente isso que Deus nos mostra. Deus nos dá graça para compreender que a pessoa que está devidamente debilitada no momento espiritual, a cabeça dela não contém a devida sabedoria ao qual deveria conter. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo.
Quando o Senhor fala que nós temos a mente de Cristo, nós temos uma palavra soberanamente escriturada, isto é, como temos saúde espiritual para desejar em nossos corações prestar serviços espirituais condizentes com a Bíblia Sagrada e não com as nossas conveniências humanas. O que acontece com aquele que presta serviço segundo a conveniência dele humana? Ele, com certeza, irmãos, ele não consegue entender às vezes a repreensão que ele leva segundo a palavra, porque a palavra de Deus diz bem claro que nós devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes. Mas alguém entra e diz: tá bom, eu já fui até aí, não preciso fazer mais. Mas, irmãos, a palavra está dizendo: sede firmes, constantes e sempre abundantes. E alguém diz: eu acho que já passou, para mim já está bom. Então nós vemos que a pessoa anda na contramão de Deus. Nós temos que ver que vários assuntos, na verdade, que chegam até o nosso coração, a Bíblia diz que os olhos dos justos refletem a luz de Cristo. Porque a luz de Cristo é implantar a justiça segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa conveniência humana. O texto em Malaquias é um texto que por si só fala em silenciosidade aos nossos corações. Haja visto que Malaquias é o último livro ao qual antecede o período interbíblico ou o período do silêncio profético, intertestamentário, ou seja, é um período que entre Malaquias e Mateus são 400 anos de silêncio profético em que Deus não falou nada, absolutamente nada com o mundo. Nós observamos então aqui por uma temperatura que antecede ao período interbíblico, que eles, na verdade, estão prestando culto, necessário que se faça então o entendimento de ver a obra recompensadora das mãos de Deus. Então o texto diz: então verás outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Nós observamos, irmãos, que a gloriosa palavra de Deus, ela nos dá graça para que nós possamos ter o devido entendimento de fazer a obra correta e agradável diante do Senhor. Essa palavra pode ser até mesmo uma palavra que você já deve ter ouvido em um contexto diferente, mas nós insistimos, por quê? Porque há muitos e muitos anos eu venho falando algumas palavras que nunca mais saíram do meu coração, e nós falamos às vezes de Jezabel, e eu vejo que Jezabel há mais de 15 ou 20 anos ela insiste diante da minha vida em colocar as coisas dela que desagradam a Deus e na verdade desagradam o próprio Espírito Santo. E por que eu insisto nessa palavra há mais de 15 anos? A palavra de Deus diz que tenho contra vós, ou contra ti, na palavra do Senhor, que tolera Jezabel. Então há 15 anos eu luto contra Jezabel. E Jezabel tem tentado entrar pela porta, pela janela, pelo telhado, por tudo que é lugar Jezabel quer entrar. E por que na verdade nós assim não aceitamos que tal movimento proceda-se segundo a nossa vontade e rejeitamos Jezabel? A Bíblia diz: então verás outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que eu faço aqui é prestar serviços que sejam na verdade aceitos por Deus e não serviços reprovados por Deus. Jezabel é um serviço imprestável, é um serviço que na verdade o Senhor joga no lixo, porque Ele fala na sua palavra: tenho contra ti que tolera Jezabel. Então, dentro de uma obra, fica bem claro, nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto, falamos, nós observamos o quê? Que tanto Jezabel como os ímpios, eles trazem nos seus passos a destruição. Então nós observamos o quê? Os passos do homem justo são agradáveis a Deus. A Bíblia diz que os passos do homem bom são confirmados por Deus. E eu vejo o quê? Que quanto maior for a nossa exigência em prestar serviços a Deus, segundo a conveniência de Deus e não a nossa conveniência humana, nós veremos então o quê? Que essa diferença ela vai crescer abundantemente. E nós ouvimos aqui até mesmo, eu separei um texto de idêntica exegese em Isaías capítulo 1, olha o que diz acerca daquela ocasião em que o povo de Israel estava prestando um serviço e eram reprovados por Deus. Mas alguém vai dizer: mas como? Prestavam serviços reprovados por Deus, porque está escriturado na sua palavra, no capítulo 1, verso 5, olha o que diz o Senhor: porque a vez de ainda ser feridos,
visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Então a palavra de Deus diz que eles estão contaminados. Por quê? Porque desejam prestar um serviço repudiado e assim conveniente às suas próprias vidas. O que Deus está falando nesta noite é que nós devemos entender que Deus foi e sempre será fiel e recompensador. Então, de que forma nós podemos entender essa palavra? Nós devemos entender que existe um grande erro em prestar um culto e serviços estranhos a Deus. Isso é o que? Isso é recompensado de uma forma positiva ou negativa. Nós observamos que os nossos antepassados aqui também têm o mesmo problema e a mesma dificuldade se dá entre nós. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 12, olha o que diz a palavra de Deus nos esclarecendo esse comportamento dentro da vida espiritual. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Ou seja, Deus está querendo dizer que não é só você trazer o seu corpo para cultuar de forma que lhe agrade, mas Ele está dizendo, quem vos requereu só pisar? Ele está dizendo o seguinte, você está muito econômico, eu não estou precisando de ninguém que vá ao meu culto, ao meu átrio, e ali sente-se como se não tivesse a devida percepção de estar engrandecendo, glorificando, homenageando, exaltando aquele que é sublime, aquele que é eterno, aquele que é perpétuo, aquele que é criador dos céus e da terra, e de tudo aquilo que nele há. Então a tua alma deve se encher de alegria, para que você confie que na verdade então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, porque essas coisas às vezes não ficam muito claras, e nós pensamos que o ímpio está indo deslanchando, está sendo abençoado, está sendo ajudado, enquanto não é verdade que o próprio Escrito Sagrado está aqui dizendo, quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu o pisardes nos meus atos? Ou seja, vai fazer só isso? A palavra de Deus vai mais além. Na parte B do capítulo 13, ele diz assim, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que Deus quer falar conosco nestas noites, irmãos, é que nós possamos entender que Deus foi e sempre será fiel e recompensador. Quando nós temos uma vida atrelada ao entendimento bíblico e espiritual, nós começamos a desejar não fazer aquilo que nós temos visto às vezes, que alguns irmãos erram de uma forma, recorrente, e como se fosse agora, eu tenho a oportunidade de errar, eu vou errar, e nós vemos o quê? Que a Bíblia diz, erreis porque não consultais as Escrituras, e a Escritura está dizendo que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, há uma diferença entre aquele que presta serviços com a devida atenção, com o devido temor, com o devido amor, e que traz para si uma lavoura que caminha de forma agradável aos olhos de Deus, como tesouro particular de Deus. Então o homem começa a trazer entendimento que ele é preservado, ajudado, abençoado. Por quê? Porque então vereis outra vez a diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Toda a igreja, irmãos, tem muita luta, porque nós procuramos aplicar os nossos corações ao entendimento, não segundo a nossa vontade humana temporal. Porque na própria Escritura, o livro de Isaías, no capítulo 1, verso 19, tem um triunfo, tem uma promessa extraordinária, brilhante, grandiosa, para toda a igreja, e é isso que me faz, na verdade, ter um fervor, um desejo, um amor, para cumprir não a minha vontade humana, perecível, temporal, mas para cumprir a vontade de Deus. Então no capítulo 1, verso 19, olha o que diz a preciosa promessa de Deus: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então existe, na verdade, uma direção, uma disciplina, uma amplitude, uma magnitude de Deus, dizendo: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas o fato é que nem todo mundo quer ouvir a Deus. Nem todo mundo deseja fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, ela deve ser feita conforme as prerrogativas da palavra, ao qual eu acabei de ler, em que diz assim: então vereis a diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Então há um tipo de pessoa que presta serviço a Deus,
e que deseja prestar não tão somente um serviço natural, temporal, espiritual, mas ele deseja prestar um serviço de maior excelência a Deus, ou seja, a maior excelência está atrelada em viver não segundo as conveniências da carne, mas sim as conveniências do Espírito Santo de Deus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Pode dizer na sua casa, glória a Deus, glórias a Deus. Então o nome do Senhor, ele deve ser glorificado e agradecido, para que todos nós tenhamos a devida compreensão que as promessas de Deus, elas são gloriosas. Eu acabei de ler dizendo no verso 19, no primeiro capítulo de Isaías: se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu sei que você quer comer o melhor dessa terra, eu sei que você quer ser abençoada, eu sei que você quer ser abençoado, eu sei que você quer ter a sua vida desatada em assuntos que nunca foram desatados, mas entenda bem uma palavra: você tem que prestar serviços convenientes a Deus, e assim como sucedeu nos dias de Malaquias, nos tempos grandes e difíceis, e assim como sucedeu diante do profeta Messias, aqui do profeta Isaías, ao grande profeta messiânico, nós vemos aqui que existem várias situações em que o povo se desvia. Por quê? Porque presta um culto com uma vida completamente desalinhada da vontade de Deus. Porque em muitas ocasiões você fica perguntando: mas por que que eu passo tanta luta? Irmãos, nós humanos fazemos inúmeras reclamações quando não recebemos a devida atenção, a devida honra, a devida reciprocidade em assuntos terrenos temporais. Nós reclamamos, queremos ir para o PROCON, queremos ir para a Justiça, porque não nos foi trazido um serviço ou um produto ao qual alcançasse alegria e satisfação pela nossa vida. O que Deus está falando aqui é que nós precisamos entender o contexto bíblico dessa passagem e entender que Deus foi e sempre será fiel e recompensará o homem segundo a sua obra e segundo a sua graça. E por que eu digo isso, irmãos? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então é óbvio que existe uma recompensa para aqueles que começam a desejar produzir mais para Deus, porque nós estamos num momento, numa geração X, mas nós teremos de ver com os nossos corações ou olhos espirituais que outras gerações virão, e é preciso trazer uma prestação de serviço condizente à vontade de Deus, porque assim como nos dias de Isaías, tal repreensão se deu da parte de Deus em dizer que eles prestavam serviços imprestáveis e recusados a Deus. Nos dias de hoje, nos dias de Malaquias, sucedeu a mesma coisa. Deus quer querendo nos dar graça para que nós possamos prestar um culto e não apresentar a Deus serviços estranhos segundo a nossa vontade. O que são serviços estranhos, irmãos? Preguiça, indiferença, sempre está bom, nunca quer mais, orou 3 minutos, já está bom para o mês todo ou para a quinzena, nunca quer fazer mais. Então o que acontece com tal situação da nossa vida, irmãos? A Bíblia nos mostra, diante de um comparativo bem claro, que Deus separa os homens até mesmo pela própria palavra. Ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então veja bem, no texto Deus está dizendo que aquele que não quer fazer a vontade dele, ainda que a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, nós devemos olhar, irmãos, que esse conceito de não fazer a vontade de Deus é um conceito de perversidade. Não é um conceito só de impiedade, é um conceito de perversidade. A Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo, ou seja, o homem justificado pelo onipotente poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aí depois tem aqui, e o perverso. Deus não está dizendo que é uma pessoa temporariamente em pecado ou iniquidade. Ele está dizendo, então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque aquele que não serve a Deus, com o devido conhecimento de Deus, ele é tido como perverso. É o que diz a Escritura Sagrada. Até mesmo quando lemos lá no primeiro a Isaías, ele trata aquele que na verdade não quer servir a Deus, ele está dizendo que ele está doente. Por quê? Porque ele está em rebeldia. Isso deve ser atribuído a nós da igreja, para que nós possamos, na verdade,
entender que a reprovação de Deus se dá quando os serviços espirituais, que nós assim homenageamos, segundo a vontade do nosso coração humano, já está bom que nós fizemos. Não, irmãos, nós devemos fazer sempre uma escala de revisão espiritual, para que a nossa lavoura espiritual, ela não se dê uma lavoura contaminada e nociva, e reprovável diante de Deus, porque nós temos um Deus preservador das nossas vidas, conforme está estruturado na sua palavra, em Malaquias 3,17, Ele é um Deus preservador. Então nós temos que ver que esta segurança nós temos porque Ele está preservando a minha vida, a tua vida, nossa vida está sendo preservada. E quando está sendo preservada, nós sabemos que qualquer que sejam as lutas, as aflições, as angústias, você vai passar. Mas agora é uma loucura desejar continuar prestando serviços reprováveis a Deus. Lembra da figura que eu sempre falo, e aqui desde anos ela me persegue ou persegue a igreja para que ela se estabeleça dentro da igreja. E quem é a pessoa? Tenho contra ti que tolera Jezabel. Tolerar Jezabel, irmãos, é o mesmo que prestar culto aos demônios. Tolerar Jezabel é o mesmo que desejar que Satanás incorpore no meio da igreja e comece a trabalhar em engano, e comece a trabalhar, na verdade, agredindo a palavra de Deus. Então nós sabemos o quê? Que se a palavra de Deus nos dá a direção para prestarmos culto, para comer o melhor dessa terra, o que eu tenho que fazer? Uma coisa simples, para todos os irmãos, para toda a igreja: presta o melhor culto, presta o melhor serviço, presta a melhor homenagem, presta a melhor obra de fidelidade, tudo aquilo que é requerido da tua vida, na casa de Deus e na minha vida. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que há uma diferença, e dentro dessa diferença do justo e do ímpio, há uma promessa estabelecida no verso 17: eles serão para mim em particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Irmãos, essa palavra do verso 17 é grandiosa e brilhante. Nós temos um Deus preservador, temos um Deus abençoador, não temos um Deus que nos enche de obras religiosas, ao qual nós sentimos o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Eu tenho visto quantos irmãos têm também, se esforçado nas orações pelas madrugadas, em ler as Escrituras Sagradas, o quanto você tem estado aceso, o quanto você tem estado acesa. Veja o quanto a sua casa é abençoada, veja o quanto seu marido se tornou pessoa diferente, ou a sua esposa, seus filhos. Mas entenda uma coisa: presta apenas o melhor serviço que você puder prestar, segundo a infinita misericórdia de Deus. Não deixe que Jezabel entre pela porta, ou pela janela, ou pelo telhado. Exclui Jezabel da sua vida, porque todas as vezes que você trouxer a imagem de Jezabel, você está, na verdade, aborrecendo a Deus, porque Ele está dizendo bem claro lá na Escritura, segundo o Apocalipse: tenho contra ti que tolera Jezabel. E está tolerando ela, está guardada na sua gaveta, está guardada no seu armário, você tolera ela. Jesus está falando: tenho contra ti que tolera Jezabel, e entra no ouvido e sai pelo outro. Mas você acha que não vai ter consequência? A consequência é, irmãos, que então vereis outra vez a diferença do justo, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Que Deus nos dê graça nesta noite, para que essa palavra da salvação possa trazer aos nossos pés, aos nossos corações, à nossa alma, corpo e espírito, o desejo de prestar o melhor serviço a Deus. Porque, irmãos, existem situações que alguém traz alguma alegria a você, traz algum serviço, e você vê nitidamente que ela poderia fazer uma coisa melhor do que ela faz, porque tem assim capacidade e assim não fez. Ainda que a Bíblia nos diga: em tudo da graça, diante de Deus nós temos que prestar o excelso, maior serviço espiritual a Deus. Por quê? Porque na verdade, irmãos, recebemos uma palavra muito orientativa, um prescrito sagrado, em qual o Senhor diz que nós somos tesouro particular de Deus. Mas tesouro particular de Deus quando nós fazemos um devido serviço, ao qual nos esvaziamos, ao qual assim trazemos a obra de Deus, aqui em qual a palavra do Senhor diz que Ele cresça e eu diminua. Olha, como Deus vai crescer e na verdade eu vou diminuir se eu insisto em prestar serviços reprováveis a Deus. Que no seu coração possa ruminar esta palavra desta noite,
ao qual eu estou trazendo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia bota mais claro que não serve, porque vários serviços são imprestáveis. Então a pessoa não está servindo a Deus, está trazendo apenas serviços imprestáveis. Que você possa, na verdade, meditar nessa palavra, trazer ao seu coração o desejo, a excelência de que você pode fazer o melhor, eu posso fazer o melhor, para que não estejamos nós inseridos em caminhos inconvenientes, indevidos, e lá na frente tais caminhos possam assim trazer seus frutos reprováveis para a nossa vida. Que Deus nos abençoe grandemente e nós possamos guardar também essa gloriosa palavra que Deus nos tem como tesouro particular quando prestamos melhores serviços e as palmas louvam, engrandecem e exaltam o nome do Senhor Jesus.